Alô, alô, fala moçada, fala turma, vamos chegando, 9 horas em ponto. Aí tem gente chegando, vamos chegando aí galera. E moçada, tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão? Boa noite a todos. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Como é que tá aí? Aí galera, tá chegando. Vamos esperar um minutinho aí, já vamos começar com tudo, hein? Enquanto o pessoal tá chegando, aí salve, salve galera. Vambora, vamos chegando aí. Vou explicar para vocês. Eu tinha avisado alguns dias antes que o tema da live de hoje, inclusive foi até uma pergunta que foi feita para mim alguns dias atrás lá no box de pergunta, sobre coprodutor iniciante, infoprodutor iniciante. Como saber se nós estamos no caminho certo? Então, isso é um tema muito bacana, muito especial, mas como eu vi que a questão da curiosidade, como foi no nosso início, né, de carreira, de dificuldades, desafios, eu achei válido passar para vocês, já antecipar esse conteúdo, trazer para vocês um pouco do que eu passei pessoalmente, profissionalmente, e poder contribuir com vocês, principalmente com quem está começando agora. Eu sei que tem pessoas aqui que já estão um pouco mais à frente, e é isso, eu espero poder contribuir com vocês aqui, tá? Eu vou tomar um gole d'água aqui, pessoal, e vou listar, eu já listei as perguntas aqui. Se não me engano, tem um pouco mais de 20, e vocês vão ver que tem perrengues, tem situações interessantes, tem muita coisa legal, e vamos que vamos. Se eu dar uma olhada para cá, para justamente ler o que eu coloquei de pergunta, aliás, o que eu anotei aqui que as pessoas perguntaram, e vou ler o nome também de quem perguntou, tá? Então, se você fez sua pergunta, muito possivelmente eu vou responder você, tá bom? Maravilha. Então, pessoal, chegando aí, deixa eu clicar aqui para ver o que é isso. Ah, o pessoal solicita para fazer transmissão ao vivo. Legal. Em breve vamos usar esse recurso aqui, hein, pessoal. A live vai ficar salva sim. A ideia é que fique. Então, bora. Vamos iniciar aqui. 34 pessoas ao vivo. Primeira pergunta do Vitor Manuel. Vitor Manuel. Valor do salário para os funcionários. Então, quando eu comecei sozinho. Eu não tinha dinheiro para contratar ninguém. E eu precisei realmente iniciar a operação sozinho. Legal. E aí o Thiago, que inclusive está conosco até hoje. Aí, Thiago, um forte abraço para você. Ele entrou como estagiário e depois a gente foi implementando CLTs aos poucos, conforme a gente conseguia remunerar as pessoas, né? Legal. Ele perguntou do valor dos funcionários, o valor do salário dos funcionários. O estágio sempre foi remunerado, né? Quem está aqui, quem conhece a nossa empresa sabe que sempre foi remunerado, e era por volta aí de 700, 800 reais por mês, beleza? E o CLT era um pouco mais de R$1.000, R$1.000, R$1.200. A segunda pergunta é o Mikael. Como era seu mindset na época? Teve dificuldades em relação ao mindset na época? Então é o seguinte, pessoal, a questão do mindset, né? Quando eu formei em engenharia, eu sabia que era muito claro para mim que eu não queria seguir aquele caminho, né? E eu já tinha um blog de finanças na época, eu queria rentabilizar aquele blog, e eu estudei muito marketing digital para que aquilo acontecesse, né? Então, quando eu formei, eu migrei de fato para a área do marketing digital, fui fazendo cursos, estudando, vendo YouTube e o que tinha para poder consumir naquela época. Então, assim, eu queria muito que desse certo, muito, muito. Então, assim, é uma época que você vê vários amigos seus tendo o que fazer, né, ocupados, trabalhando, construindo a vida,
às vezes até quase casando, e eu estava meio perdido. Eu não sabia para onde que eu ia, o que eu ia fazer exatamente, eu estava meio perdido naquela época. Só que eu queria muito que desse certo, queria muito, muito mesmo. Falei assim, bom, eu gosto dessa área, eu acredito que eu vou conseguir performar aqui, e eu precisava ter um start, né? E no caso, assim, eu já tinha um norte, só que eu não tinha exatamente o passo a passo que eu deveria seguir, né? Eu não tinha o detalhe da rota, tá? Eu só sabia que eu tinha que chegar em tal local, mas por qual caminho que eu ia percorrer exatamente ali os detalhes da rota eu não tinha. E aí eu até notei aqui um ponto muito importante, que é a questão da família, né? Dos amigos da família. Então, como é um mercado diferente, se hoje é diferente, imagina mais de 5 anos atrás. Tá? Era mais novidade ainda. Então, assim, tudo que eu estudava, via, lia, consumia, as pessoas próximas de mim não conheciam. Então, por mais que eu falasse que era legal, que aquilo ali era o que eu queria colocar a minha energia, as pessoas não conseguiam entender. Tá? E assim, o meu mindset nessa época era: eu preciso quebrar isso aí. Eu preciso mostrar que o negócio funciona, que o negócio é legal, que realmente não tem nada de ilegal, né? E então, assim, o meu mindset sempre foi muito positivo, de fazer o negócio funcionar, dar certo. Obviamente, eu tinha aí os meus desafios, as minhas incertezas, mas eu sempre fui muito positivo. Eu sabia o tanto que eu tinha que estudar, dedicar. Eu sabia que não era a coisa mais fácil do mundo também, né? Então, era isso, assim, o meu mindset naquela época. O que é diferente hoje é que eu sonhava, mas eu não via acontecer. E hoje eu vejo acontecer, várias pessoas que estão junto conosco veem também acontecendo, conseguem acompanhar a concretização dos estudos, da dedicação, e não simplesmente virar questão de ser um sonho, né? Então, naquela época era um sonho, e hoje a realidade é muito mais palpável, né? A pergunta aqui do Bernardo: como foi a pressão dos familiares, amigos ao entrar em um novo mundo? O que acontece? É isso que eu estava falando, até puxei o gancho aqui. Como é um mundo novo, assim, é natural que haja desconforto, né, das pessoas que te amam. Falam assim: putz, cara, você vai entrar nisso aí, né, como se fosse um negócio completamente fora do radar das pessoas, né? Então, ó, vai nessa linha, isso aqui é melhor para você, isso aqui vai ser um caminho menos complicado. Então, assim, a família e os amigos querem te poupar de uma situação complicada. Isso é completamente entendível, né? Só que eu queria muito esse outro caminho, que é o caminho que nós estamos conversando aqui agora. Então, o que acontece? Ó, 1 bilhão educação financeira, monstro, tamo junto. Parceiraço nosso aí. Vamos chegando aí, galera. Então, o que acontece? Eu sabia que eu queria aquilo, que eu queria fazer aquele movimento. E as pessoas que estavam junto comigo não conheciam desse mercado, né? Então era aquela coisa: pô, cara, estuda um pouquinho mais, faz um concurso público, você tem capacidade de passar no concurso público, você tem capacidade de arrumar um bom emprego, ganhar super bem. E eu queria realmente seguir nesse caminho, e graças a Deus deu bastante certo, e a gente vem ajudando aí muitas pessoas. E é isso. Então, assim, a família tenta te poupar, só que na verdade eu acabei atropelando tudo isso e fazendo o que eu achava que era o certo a ser feito, né? Show de bola! Então, Eduardo França. Aí, o pessoal tá chegando, vamos chegando aí, galera. Como pegou o primeiro projeto sem ter autoridade e experiência? Pô, isso aqui é muito legal. O que acontece? Para quem não sabe, eu sempre gostei muito do mercado financeiro, estudava análise técnica, fundamentalista, estatística. Inclusive, meu projeto final de curso foi sobre análise estatística, otimização de carteira de investimentos. E assim, é um assunto que eu sempre gostei. E ao estudar isso, eu quis fazer um blog para falar sobre o que eu estava estudando. Então, eu criei um blog sobre, como se fosse uma curadoria financeira, como se fosse um Google, só que não é um Google que você digita e encontra as informações. Não, ali era uma espécie de curadoria do que eu via
que os grandes players do mercado, analistas, gestores de fundos, escritores, palestrantes, enfim, os melhores, as referências eu colocava naquele blog. E com isso eu fui fazendo amizades, eu fui conhecendo pessoas, né? Então eu acabei criando um vínculo com várias pessoas importantes do mercado financeiro, que aos poucos eu fui conhecendo mais pessoas e fui me conectando com elas, né? Então o que acontece? Ao formar, eu acabei decidindo por virar completamente aí o barco e ter uma empresa, empreender nessa área. E o meu primeiro projeto, realmente, eu não tinha cases, eu não tinha resultado para mostrar. Eu tinha o quê? Uma amizade com uma pessoa que eu fiz durante a época, dessa época do blog, que eu vim construindo, e acabou que nós conversamos, ele precisava de alguém que tinha não experiência, mas que tinha os estudos que eu estava tendo, que eu estava fazendo naquele momento, e eu precisava de uma oportunidade, então a gente acabou se unindo e fazendo essa parceria. Então ele era um infoprodutor de primeira viagem e eu era um coprodutor de primeira viagem, tá? Então não teve nada assim, se você não tem experiência, não vamos fechar. Não, o cara já me conhecia, sabia que eu não era pilantra, não sabia que eu não queria sacanear ele, né? Então a pessoa já me conhecia. E acabou dando certo o start, sem muitas dificuldades nessa situação, porque era duas pessoas que já se conheciam. Ou seja, vamos chegando aí, galera. Olha o Max Pena também, monstro. Olha o Diego aí, o Sérgio, vamos que vamos. Então, assim, essa questão da experiência e uma espécie de confronto para mostrar case, para mostrar resultado, eu não tinha, mas ele também não estava puxando isso de mim, ele queria somente uma ajuda. E às vezes a gente fica muito pensando que as pessoas vão querer ficar puxando a gente. Não, mostra um portfólio para mim aqui. Não, você não tem portfólio, então casca fora. Não, se você tem uma amizade com a pessoa que tem esse interesse, que precisa de alguém com a expertise que você está adquirindo, conversa, faça uma conversa, não faça um pitch não, faça uma conversa. Olha só, eu estou estudando muito isso, eu vou me dedicar muito. Você não vai ter ninguém mais dedicado do que eu, junto contigo, para fazer o negócio dar certo. Tá? Então são duas pessoas que se conhecem, sabem que nenhum quer prejudicar o outro, e foi isso que aconteceu, e foi um start aí na minha carreira. Pessoal, depois vocês vão colocando perguntas aí, depois que eu finalizar todas, eu vou responder vocês, beleza? O Lucas Figueiredo, Felipe e o Pedro fizeram uma pergunta semelhante, que foi quais foram os meus maiores desafios e dificuldades no meu início. Então, assim, realmente não dá para listar uma só, né? Não tem como listar uma só. Eu listei algumas aqui e eu vou explicar uma a uma para vocês. Primeira delas, misturar conta pessoal com conta profissional. A empresa faturou R$1.000. Aí eu vou lá e sacava esse dinheiro, eu ia no caixa eletrônico, sacava o dinheiro para poder comprar qualquer coisa assim que eu queria, né? Então assim, eu quero comprar, estou precisando trocar a capinha do meu celular. Sacava o dinheiro da empresa, ia lá e comprava a capinha do celular, né? E a gente sabe que isso é errado, mas foi uma situação que eu passei, que é misturar conta pessoal com conta da empresa. Segundo ponto aqui, organização e controle das contas a pagar e receber. A Vanessa entrou aqui agora há pouco, e a Laura, meu amor, te amo, ela está aí também, ela acompanhou essas dificuldades que eu passei, que foi realmente incrível. Não sei quantas multas eu paguei de boletos que foram vencendo, eu não tinha pasta para poder colocar o que era pago, o que não era pago. Então assim, eu tive uma dificuldade, um descontrole de organização das contas, o que eu estava devendo, né, para poder pagar. Putz, isso aqui venceu tem 3 dias, aí tem que pagar multa, aí tem que ir lá na lotérica para poder pagar. Ausência de confiança, isso aqui eu acredito que muitas pessoas que estão começando, inclusive tem uns coraçõezinhos subindo aí, pessoal, se tiver como clicar aí, eu não sei se ao clicar os coraçõezinhos sobem. Mas ausência de confiança e firmeza para defender uma ideia, para explicar o que você acredita, o que precisa ser feito. Então você está iniciando agora, uma carreira, super animado,
tá fazendo a reunião aí com o seu infoprodutor e ele te faz umas perguntas, ele viu um vídeo de alguém e fala assim, cara, isso aqui não faz sentido a gente fazer isso? E você não está com a firmeza necessária para poder retrucar aquela informação. Tá? Então, às vezes você até tem aquela informação, mas você fica ali, putz, não sei o quê. Inclusive, no meu começo, eu nunca me esqueço disso, que um dos nossos parceiros, ele falou o seguinte, Gabriel, pode ser incisivo, pode falar, não precisa ficar pisando em ovos, não. E eu era muito assim, pô, dá para ir para cá, mas aqui também dá, isso aqui é legal, que tal? Não, cara, peraí, esse é o caminho, porra, vambora, é aqui, ó. Porque, ou seja, eles tinham me contratado para poder fazer aquele trabalho. Então, se você fica muito pisando em ovos ali, a pessoa acaba não também se sentindo confortável e confiante para poder fazer o que você está direcionando. E isso eu sei que é natural, mas é importante a gente ter clareza sobre isso. Capital para ter acesso às melhores estratégias, cursos, ferramentas e etc. Como eu falei, né, assim, o meu início é como o de muitas pessoas, não ter assim, um baita dinheiro para fazer um escritório dos sonhos, para comprar o melhor computador, para comprar todos os cursos que você quer, para fazer mastermind, para fazer acontecer. Meu início também computador usado, trabalhando de casa, depois um escritório bem simples, pequeno. Né? Então, assim, é uma dificuldade que eu passei, mas para mim foi muito importante. Eu acho que isso me fez crescer muito do que se talvez eu tivesse muito dinheiro, né? Alguém me emprestasse muito dinheiro para poder fazer algo muito grande no início. Então, eu consegui dar valor ao longo da minha trajetória nos mínimos detalhes, né? Assim, coisas mais simples. Para mim era uma vitória pagar um boleto, né? Pagar um boleto de 300, 350 reais. Então, isso aí também foi uma dificuldade que eu passei, a questão do capital. Não sabia me comunicar para fechar o negócio. Ou seja, estamos conversando, e aí, eu já te faço uma oferta agora, te faço na próxima reunião, o que eu te pergunto na primeira reunião, vai ter uma segunda reunião, como é que eu faço o fechamento da primeira reunião para já marcar a segunda. Sempre no final da reunião eu já deixo uma segunda reunião pré-marcado. Então assim, tudo era muito solto. Vamos embora, vamos lá, vamos conversando, o que rolar rolou, o que der deu, o que não der não deu. Né? Então assim, essa comunicação para poder fechar negócio é algo que eu fui aos poucos entendendo como é que funcionava e como que eu poderia realmente me ajudar, né? Eu estudei, inclusive se você digitar no Google aí como fazer reuniões eficientes, como fazer reuniões, como fazer fechamento de negócio em reuniões, você vai encontrar muito conteúdo sobre isso e eu também fui uma dessas pessoas que consumi esse tipo de conteúdo. Vamos lá, outro ponto. Não sabia se eu estava fechando o negócio com o percentual correto. Como vocês sabem, a gente sempre trabalhou aí com 100% variável enquanto coprodutores, não como prestador de serviço. E, putz, estou fechando aí 30%. Tá bom, tá ruim, tá pouco, tá muito, tá certo? Ele está levando vantagem e eu não estou levando vantagem? Enfim, quem está ganhando? Eu estou sendo usado aí nessa situação? Então eu não sabia entender para falar assim, putz, cara, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá bom, isso tá bom para isso, tá bom para mim. E essa clareza é algo, inclusive uma das lives eu falei sobre isso, né? Como é que fala? A capacidade que você tem que ter de fazer cálculo para entender o ponto de equilíbrio aí da sua quantidade de tickets, tanto para você quanto para o seu infoprodutor. Não adianta você, coprodutor, ficar super feliz tendo em vista o ponto financeiro e o seu infoprodutor não ficar. Ou o contrário. Por quê? Porque vai ser algo natural de vocês se separarem se só um está ganhando dinheiro, está lucrando e o outro não. Tá? Então é importante que os dois estejam lucrando e nesse caso aí não é uma jogatina que um tem que ganhar para o outro perder. Os dois têm que ganhar e tem que fazer conta para isso. Tá? Tem live minha explicando sobre isso, tem vídeo também falando sobre ponto de equilíbrio, falando sobre margem de contribuição e é algo que é importante que vocês estão no começo que estudem. Tá? Não tinha gerenciamento do meu time e eu tinha dificuldade muito grande em delegar, em passar informação, em olhar se estava feito da forma que eu imaginava. Tá? E muitas das vezes eu ia conferir
E às vezes, putz, isso aqui era diferente, eu tinha imaginado diferente, mas aí depois, lá na frente que eu fui saber, putz, mas comuniquei errado, né? Eu não passei a informação com a clareza devida, né? Ou seja, eu quero essa garrafa aqui com essa tampa fechada. E tudo fechado aqui, tá? A tampa fechada. Eu não quero ela assim. Só que se eu falava, não, eu quero uma garrafa 8 horas. Beleza, a garrafa vai estar aqui 8 horas. Mas talvez ela vai estar de outra forma. Então, assim, eu não tinha clareza, eu não tinha uma forma de comunicar que eu conseguia passar o que eu queria e às vezes vinha de uma forma que eu tinha que corrigir o trabalho. Então, assim, às vezes eu fazia trabalho para mim e para alguma outra pessoa do time que era a atividade dela, só que por eu não ter informado devidamente, não vinha como eu imaginava. Então, a dificuldade em delegar foi algo também que eu tive bastante dificuldade. Então, tá bom de dificuldade aí, né? Já falei que no mínimo 6 dificuldades. Vamos seguir aqui, pessoal. O Henrique perguntou, quando percebeu que não era mais um freela e sim uma empresa? Quando eu abri o CNPJ, quando eu já comecei a entender aquela burocracia toda de empresa, eu já entendi que o negócio era diferente. Tá? Putz, eu estou conversando bastante aqui para saber se eu vou fazer empresa nesse formato, se é tal KNAI, se é isso, se é aquilo. Putz, cara, isso aqui é uma empresa. Então eu tinha claro para mim que aquilo ali era uma empresa. Eu não era um maduro o suficiente para tratar aquilo no mais alto nível, né? Como eu falei para vocês, eu cometia diversos erros e aos poucos eu fui melhorando, né? Mas assim, a questão da ficha cair, putz, cara, eu tenho empresa, eu não sou freelancer, eu tenho empresa, ela foi caindo aos poucos, porque eu fui e falei assim, cara, eu tô conversando aqui, sei lá, com meu pai, pai, tô precisando contratar uma pessoa. Então as minhas conversas já começaram a mudar. Putz, vou contratar uma pessoa para isso ou para aquilo, quanto que eu vou pagar? Não vou pagar, vai ser estagiário, vai ser variável. Pô, tem que pagar imposto, pagar a guia de imposto. Putz, cara, tem que pagar tanto de imposto. Putz, venceu tal coisa. Então, assim, eu fui entendendo as burocracias, o nível de exigência que cada vez mais vinha para mim, para a empresa, eu fui sentindo a intensidade aos poucos, o que ia acontecendo. Cara, realmente isso aqui é um negócio, não dá para brincar. E chegou no momento que eu falei assim, bicho, eu já tenho tantas pessoas aqui comigo, isso aqui, lógico, era a minha vida, né? Gabriel e Digital Blue era um só, eu vivia 24 horas por dia pensando nisso. Até hoje eu vivo, mas antes era ainda mais, né? Porque assim, 100% variável e, cara, tem que pagar boleto e tudo assim muito muito emocionante, mas acabou dando certo e graças a Deus estamos aí conversando. Show de bola. Jeff Souza, qual a maior dificuldade no seu primeiro lançamento? Vamos lá, eu listei algumas aqui para vocês também. Primeira, saber se eu estava fazendo o que precisava ser feito, se estava faltando alguma coisa. Então, isso aí eu tenho claro. Então, quando eu converso com vocês, eu entendo pelo menos algumas dificuldades que vocês têm. Tá? Lógico, cada um está no momento, mas essa que eu estou falando aqui agora, saber se o que eu estava fazendo, saber se eu estava fazendo o que precisava ser feito, se estava faltando algo. Tá? Peraí, eu estou fazendo uma sequência de live dessa forma, estou fazendo isso, será que está faltando alguma coisa? Putz, será que é script? Será que é tal coisa? Então, assim, isso era uma, como é que eu posso dizer assim, era uma ansiedade que eu tinha para saber se realmente faltava alguma coisa. Outro ponto, como que eu ia dividir energia para alocar as minhas atividades, porque como alguns de vocês já devem saber, inicialmente eu fazia de tudo como coprodutor, não como prestador de serviço para e-mail marketing e automação. Então, assim, putz, eu tinha que fazer copy, estratégia, fazer reunião, fazer suporte e atendimento, enfim, fazer um serviço completo, né? E eu precisava falar assim, cara, o que eu vou fazer agora de manhã? Eu tenho esse tanto de coisa para fazer. Eu vou responder aluno? Tem 100 e-mails para responder. Tem 3 artes para fazer no Canva. Tem 2 vídeos para aplicar para o infoprodutor fazer. O que eu faço primeiro? Não sei se algum de vocês aqui já passou por isso, de
entender como é que você vai alocar a sua energia sabendo que você tem um monte de coisa para poder fazer e é tudo muito importante, né? Então isso foi uma situação que eu passei também. E um outro ponto que eu coloquei é insegurança em responder algumas perguntas. Por exemplo, os colegas chegam para mim e falam assim, Gabriel, você sabe, meu tempo é muito corrido, eu não tenho condição de ficar fazendo um monte de vídeo, enfim, surgiu uma nova ideia, passa para mim que eu vou fazer. Não tem esse tempo para poder fazer isso. Então amanhã eu tenho condição de fazer. O que eu tenho que fazer amanhã? Pô, tem que gravar 3 vídeos, fazer um vídeo de vendas. Então isso, às vezes eu tinha já arquitetado na cabeça, mas eu não tinha passado isso. Ó, o Gustavo, mestre aí também, Gustavo Alves, forte abraço, tamo junto. Então eu recebia várias perguntas que eu nem sabia, às vezes, como responder na lata ali. Como é que eu vou responder uma pergunta dessa? Não necessariamente essa que eu falei, mas... E isso, como eu tive contato com muitas pessoas do mercado financeiro, que tem muito conhecimento, pessoas de muito estudo, e elas me colocavam na parede, mas assim, aquilo ali foi muito importante para mim, de ter um raciocínio mais rápido para poder responder, para poder raciocinar e falar, não, vamos para cá, vamos fazer isso, daqui meia hora, aí a nossa reunião confirmada para amanhã, fechou, Gustavo, depois a gente combina o horário aí. Então, assim, essa questão do raciocínio rápido, de saber, putz, eu recebi uma pergunta aqui, mas se eu falo sem firmeza, nada feito, então eu tenho que responder com firmeza. Se eu não tenho detalhe para poder passar, afinal, amanhã a gente conversa, a gente marca a reunião agora, para amanhã tal horário, para a gente definir isso, aquilo. Então, essas dificuldades de não ter condição de ter todas as respostas na ponta da língua quando ela vinha, e eu achava que eu tinha que ter. Então, isso foi uma dificuldade também que eu tive no meu início. Pessoal, depois eu vou responder as perguntas de vocês aqui, tá? Só para não perder a sequência. O Hugo Faria. Você já partiu para coprodução ou se aventurou em sub-áreas como tráfego, copy e afiliado? Como eu falei, antes eu prestava serviço como e-mail marketing e automação de marketing. Então eu recebia copies para poder colocar nas ferramentas de e-mail que já eu cheguei a usar, MailChimp, ActiveCampaign, Egoi, Contact Content e outras mais por aí, RD Station, para poder colocar isso em ferramentas, fazer disparos na hora correta, utilizar dos gatilhos, como se a pessoa clicou num determinado e-mail, ela vai receber uma sequência de e-mails. Então essa parte operacional eu fazia toda. E quando eu entrei na coprodução, eu comecei a me aventurar também na afiliação, mas eu não comprava tráfego, eu era um afiliado que eu buscava fazer vendas no orgânico. Então, assim, eu coloquei muito mais energia nos meus projetos de coprodução do que de afiliação. Então, eu até brinco, né, de falar que a afiliação foi algo mais assim de brincadeira do que de fato colocar energia e algo sério. Eu acredito que se eu tivesse colocado a mesma energia que eu coloquei para a coprodução, talvez a afiliação eu poderia ter encontrado um caminho e talvez performado bem, mas eu não performei como afiliado, eu não me encontrei como afiliado, mas acabou dando certo aí com a coprodução, eu entendi como que o jogo funcionava e como que eu poderia ajudar os infoprodutores, e daí a gente seguiu. Mas como tráfego, copy, suporte atendimento e outras mais, eu nunca trabalhei prestando serviço nessas áreas, do tipo Gustavo Alves, gerente de marketing da Liberta Investimentos, diretor de marketing lá. Ele, por exemplo, quando a gente conversa, não é para uma prestação de serviço, né, de e-mail marketing ou de tráfego, etc. A gente entra para fazer o projeto acontecer. E isso acontecia também no começo, só que em vez de eu ter um time, era eu sozinho. Essa era a diferença. Fechou? Vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Vamos que vamos. Aí o Daniel, ele perguntou o seguinte: se eu pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria para o Gabriel que estava começando? Essa aí é profunda, hein, Daniel?
Eu acredito que se eu estivesse conversando comigo, dando os conselhos que eu pudesse agora, nessa, vamos dizer assim, nessa fase que eu estou de entender as dificuldades, as complicações que tem, eu acredito que o que eu ia falar seria o seguinte: cara, você sente que o negócio vai, você sente que é para você aquele tipo de negócio, seja para afiliação, seja como copywriter, seja como estrategista, seja como coprodutor, como dono de agência, como independente da área, cara, você sente que aquilo é para você, e as pessoas que te amam, que são próximas a você, falam assim: não, não vai por aí não, isso aqui é melhor, isso aqui é mais fácil, você formou nisso, por que você não atua na área onde você formou, tá? Não é que as pessoas não querem te dar apoio, mas elas querem que você não sofra, né? E se você sente que é pra você, cara, você tem que colocar energia, é você que faz sua vida. Não é sua esposa, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu tio, não é seu vizinho, é você. Então, se você não faz o negócio acontecer, não vai acontecer. Assim, essa é a minha visão, né? Então, se eu pudesse dar um conselho, seria um conselho de: se você entende que a rota é essa, cara, vai, acelera, você vai ter problema, vai ter buraco na estrada, vai ter que trocar um pneu ali no meio da viagem, vai errar o caminho, depois vai voltar para a rota certa e vai. É isso que eu falaria. Mesmo sabendo que você vai ouvir críticas, vai ter pessoas que não vão concordar com as suas opiniões, com o que você decidiu para você, para sua família, para o seu futuro. Ó, meu tio tá na área aí, abraço para vocês. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Ó, o Vinícius também tá na área. Vamos que vamos. Eu vou deixar salvo sim, tá, Nairiane? Beleza. O Daniel fez outra pergunta aqui. No início eram quantas pessoas na equipe e quais eram os cargos? Vamos lá. Primeiro, suporte e atendimento. Primeiro é suporte e atendimento. Depois, suporte e atendimento. Depois, eu tentei um secretariado para mim, para poder me ajudar nas agendas, na organização das coisas, mas na parte administrativa acabou não dando certo. E depois a gente foi sentindo as necessidades conforme os projetos pediam. Por exemplo, estamos precisando de alguém para tráfego. E aí eu precisei contratar uma pessoa de tráfego. Estou precisando agora de uma pessoa para copy. E aí as coisas foram acontecendo. Tá? No começo, como eu falei, eu fazia algumas atividades que o projeto exigia e aos poucos eu fui tendo condição para poder contratar, mas sempre com muita emoção, né? Sabendo que no mês que vem ali tinha boleto para pagar. O meu aluguel naquela época, eu não esqueço, era R$350 e eu falava assim: cara, eu tenho que ter condição de pagar esse aluguel aqui. O condomínio que eu não estou lembrado, mas o aluguel eu lembro que era R$350 e era uma situação que, assim, é emocionante para mim. Pô, eu tenho que trabalhar aqui para poder conseguir pagar esse boleto, para conseguir não entregar a sala antes de um ano, porque você acaba fazendo um contrato anual, né? Então é isso, tá? Inicialmente foi com suporte e depois, conforme os projetos foram exigindo, foi entrando copy, tráfego, a parte de administrativo, financeiro, para a empresa mesmo de fato e não para os projetos. Beleza? Vamos lá, o Daniel, mais uma pergunta. O Daniel arregaçou aqui nas perguntas, hein? Show de bola. Como foi o primeiro lançamento da DBM com primeira equipe formada? O que acontece? A gente fez lançamentos com só eu fazendo, lançamentos só com o Thiago junto, depois com mais uma pessoa, depois com mais uma, depois... Então, assim, por questão de estar equipe formada, isso depende muito do que é a equipe formada. Vamos supor, se é a equipe atual, então acredito aí que uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Mas sempre foi com muita emoção. Tá? Teve uma época, vou até fazer um comentário aqui que não entra muito bem nessa resposta, nessa pergunta, que a gente começou a receber muita indicação de uma grande empresa parceira nossa. E muita indicação. E sim, eu ficava receoso de falar não. De falar assim, putz, eu não posso falar não aqui, porque senão vou perder os outros projetos, e enfim, algo de ruim pode acontecer.
e a gente foi recebendo muitos projetos e a equipe não cresceu na velocidade que deveria. Então eu acabei assumindo também muita responsabilidade em relação a isso. Eu não queria de forma nenhuma que nada desse errado. E como vocês sabem, é complicado, né, em qualquer cidade, mas ainda mais uma cidade que não tem muitos empreendedores digitais, que é igual a nossa aqui. Por mais que exista incentivo, não tem. Se eu precisar contratar naquela época copywriter, eu consegui encontrar jornalista, mas eu não consegui encontrar um copywriter que entendesse do nosso mercado, né? Acabava que as estruturas, a forma de raciocínio, de condução das campanhas era um pouco diferente, né? Então, essa época, eu acabei entendendo assim, a demanda, como que é rodar muitos projetos ao mesmo tempo. Tá? Então, essa época foi uma época muito emocionante, né, de ter uma equipe que entendia o que estava fazendo, mas tínhamos muitos projetos conosco. Tá? Então, assim, o primeiro projeto que tinha uma equipe mais bem organizada, então imagina, foi mais emocionante ainda. Né? E os nossos primeiros lançamentos eram menos de 5 dígitos, que é muito falado em dígitos no nosso mercado. Então, menos de 10 mil reais era o normal dos projetos que eu trabalhava. Às vezes não tinha anúncio, não tinha verba do infoprodutor. Eu também não colocava verba. Então, era bem mais modestos os resultados, os projetos que a gente trabalhava. Fechou? O Silvandro perguntou o seguinte: teve dificuldades com lançamentos maiores? Com certeza, com certeza. Então o que acontece? Os lançamentos maiores tem um ponto muito interessante, que você acaba gerando uma expectativa grande em resultado, por uma indicação de um projeto deu super certo, e outro também, e essa pessoa foi indicada, eu fiz, putz, cara, então eu vou chegar, eu vou arregaçar. Mas como a gente sabe, todo projeto novo tem a sua peculiaridade. Não dá para poder falar assim, a expectativa é que faça tanto e deve fazer mesmo. Só que não, é um lançamento novo, é um projeto novo. Então é tudo muito novo. Então assim, principalmente com projetos maiores que tinham um volume de tráfego maior, às vezes mais de 100, 150 mil e mais do que isso, acaba gerando uma expectativa de retorno muito maior e isso gera uma sobrecarga também de responsabilidade. Tá? Então a gente teve dificuldades, algumas dificuldades com lançamentos maiores, mas para você que está começando, não queira entrar num projeto grande, vamos colocar aí no primeiro ano. É importante você passar por projetos menores, entender a frequência da coisa, o que acontece no passo a passo, no dia a dia, porque você acaba tendo que gerenciar a expectativa do seu infoprodutor. Tá? Ainda mais se ele vem com expectativa alta de um curso que ele viu, de uma palestra que ele viu, de um amigo que está performando bem no marketing digital. Então é algo muito assim, que tem que ir bem devagarzinho para galgar isso aí. Então deixa eu pensar aqui algumas dificuldades, né, de lançamentos maiores. Questão do tráfego. O tráfego ele tem que ser muito bem dosado para você saber quando eu vou comprar lead, quando que eu vou utilizar de público pixel, se tem público pixel, se não, se eu tenho que criar tudo. Então assim, para poder fazer uma campanha bacana. Porque no final, quando você faz o debriefing, peraí, eu investi tantos mil reais, investi 10 mil reais. Não, nesse caso, já que é um projeto maior, eu falo assim, pô, investi uns 300 mil reais, legal. Cara, me voltou 450. Então, isso acontece. Né? Então, eu coloquei tanto e voltou tanto. Então, se você dimensiona errado o tráfego, eu não estou falando que erramos ou deixamos de errar, não é isso. Estou falando que vocês precisam se atentar muito com o tráfego, com projetos grandes, para que lá no final não tenha um descompasso aí de expectativa. Tá? Questão de pessoas no suporte e atendimento, profissionais nessa área. Então, se você vai trabalhar num projeto grande, é importante que você tenha uma ideia de quantas pessoas serão exigidas naquele prazo ali de pré-venda e venda, principalmente de venda. Tá? Pô, vai fazer o webinário à noite? Legal. Então, a expectativa é levar quantas pessoas para esse webinário? Legal. Então, preciso ter tantas pessoas aqui à noite.
beleza. E no outro dia de manhã, porque vai ter pessoas também solicitando, tirando dúvida, etc. Suporte, não adianta você colocar muito dinheiro, ter uma pessoa que tem um tráfego maravilhoso aí de orgânico e não ter uma equipe que entenda do produto, qualificada, e a quantidade da equipe também do suporte e atendimento, porque senão vai dar pepino. A pessoa vai chegar no checkout, tem um chat lá, não tem como, ninguém responde, tá mandando mensagem no WhatsApp, demora muito. Então assim, dependendo do lançamento, você tem que ter essas informações com mais antecedência do que o normal. E assim, nós estamos há algum tempo no mercado e sempre acontece uma novidade, algo que você tem a melhorar. Então a questão do tráfego e do suporte e atendimento é algo que tem que ser colocado tem que ser visto com muito carinho mesmo, tá? Legal, show de bola. O Joab aqui perguntou sobre como manteve a motivação em momentos difíceis da empresa. Vou até tomar água dessa aqui, depois dessa. Pessoal, antes de seguir, tá tudo ok? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Estou conseguindo passar informação legal para vocês? Depois alguém me dá um joinha aqui só para saber se está indo beleza, por favor. Tá indo beleza, né? Então tranquilo, vamos seguindo. Show de bola. Vou repetir aqui. O Joab perguntou como manteve a motivação em momentos difíceis da empresa. Independente do momento, se está difícil, se está fácil, né, como é que está o momento, você tem que estudar. Você tem que se tentar inovar, tentar fazer diferente, ir para cima. Então, assim, em momentos difíceis, em momentos bons, a gente sempre estudou muito, o nosso time, eu também, pessoalmente. Então, assim, estudo é fundamental em qualquer fase, principalmente se você está no começo, tem que estudar muito, muito, muito. A questão, eu vou até falar um ponto aqui para vocês, muito importante. A gente perdeu ao longo do tempo alguns projetos grandes e que estavam performando bem. Aí você fala, putz, cara, um projeto tá performando bem, tá indo legal e pô, acabou, né? Não estamos seguindo mais no projeto. Então o que acontece? Eu ficava com muito receio de perder projeto. Falava assim, putz, cara, eu tenho só esse projeto, só tem 2 projetos. Então eu acabava ficando muito ansioso por isso, né, de perder projeto. E quando a gente foi perdendo o projeto, por mais incrível que isso pode parecer, as coisas melhoraram pra gente. Não no outro dia. Mas eu acredito que assim, dava um gás tão grande para poder seguir em frente, fazer algo melhor, fazer algo assim com mais afinco ainda, que as coisas melhoravam pra gente. Tá? Então assim, nós vamos continuar, entre aspas, perdendo projetos e nós vamos continuar seguindo em frente. Né? Uma coisa que eu já aprendi no mercado de coprodução é que a gente não pode se apegar com toda a nossa força ao projeto, mas não me entendam mal, tá? Não é você se dedicar ao projeto, não é isso. Mas a ponto de você falar assim, putz, eu não posso sair desse projeto nunca, porque é o meu filho isso aqui, tudo bem, ele pode ser seu filho, você deu o seu máximo ali enquanto você esteve junto, mas é possível que em algum momento não continue. E já aconteceu conosco várias vezes. E vocês que estão aqui aprendendo junto conosco, vocês podem conversar com outras pessoas que estão no mercado há 1 ano, 2, 3. Se já perderam algum projeto, já ficaram ansiosos por perder projetos, como que elas se sentem ao perder projetos? Não é algo legal perder projeto, mas é algo natural. Você tem que fazer o seu máximo para que você fique num projeto bacana, que o seu infoprodutor, seu parceiro, se sinta feliz contigo, né, que vocês consigam se ajudar e não, né, desconectar, tá? Então assim, já passamos por momentos difíceis, ainda mais que a gente trabalha com 100% variável, o nosso faturamento nunca foi assim, ó. Era assim,
aí às vezes tinha 2, 3 meses que não tinha faturamento. Fazia isso aqui, ó. Depois fazia isso aqui. Então nunca foi assim, né? E de um tempo para cá que vem regularizando, às vezes tem um pico maior e aí vai fazendo as ondas, mas não é aquela linha reta, né? Então os momentos difíceis vão acontecer, tanto de pessoas que você gosta muito, que você admira muito profissionalmente, que às vezes não continuam contigo, né, naquele momento, e é completamente, vamos dizer assim, entendível isso, tá? Projetos que você gosta muito, de infoprodutor que você admira muito, é um amigo seu, mas que profissionalmente não está mais de acordo para que vocês continuem. E, cara, tem que seguir em frente, continuar estudando, inovando, indo para frente e sem ficar emocionado, né? Já sabendo que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, ou que muito possivelmente isso pode acontecer, tá? O Diego perguntou quais cuidados tinha para não contratar aventureiros nesse mercado. Então o que acontece? No início, eu precisava de ter ajuda em algumas situações, né? Em algum, assim, mais suporte, atendimento, responder tickets. Como eu falei, aos poucos eu fui contratando outras pessoas. E no nosso mercado, aliás, como eu já falei, na nossa região não tinha muitas pessoas que conheciam o nosso mercado. Então, assim, eu nem julgo que eram aventureiros, eram pessoas que queriam oportunidade, queriam fazer acontecer. Putz, cara, eu preciso dessa oportunidade, eu acho que é um mercado legal, dá para seguir bem aí nesse mercado. E eu precisava de ajuda. Então, assim, eu não tinha nenhum tipo de processo seletivo muito bem arquitetado, com formulário, com automação, aí depois a pessoa mandava o vídeo, aí 3 dias depois, até 3 dias depois mandava isso, um mapeamento de perfil. Não, cara, vambora, pô, legal, preciso de ajuda, você consegue me ajudar, você topa, vambora. Então, assim, eu não tinha nenhum tipo de filtro mais avançado para poder repelir pessoas, falar assim, não, isso aqui não quero esse profissional. Então eu precisava muito de uma ajuda e me encontrei, no caso aí foi o Thiago, pessoa que estava com muito gás aí para poder trabalhar, para poder estudar, entender como é que o mercado funcionava. E a partir daí também foram entrando outras pessoas. Então, assim, para ser muito sincero, eu não tinha um estudo sobre contratação de pessoas para fazer uma filtragem adequada, né? E assim, mas acabou dando super certo, né? O Thiago tá conosco aí, parceiraço, desde lá do início, né? Então é isso aí, tá? E lógico, depois mais para frente podemos conversar mais sobre isso, algumas situações que a gente foi implementando ao longo do tempo para poder melhorar isso, né? Questão de estar conectado com o que você acredita, com o que a sua empresa tem de plano para o futuro, se está conectado com a pessoa. Inclusive tem aquela live que eu fiz sobre alinhamento de cultura, é algo muito legal para você poder conversar com as pessoas e ver se realmente está de acordo com o que ela acredita, né? Beleza? Show de bola. Vinícius perguntou como foi para fidelizar o cliente para mais de um lançamento juntos. Isso aí é uma palavra só, resultado. Resultado. Então, assim, se não deu resultado, vamos supor, 2 vezes seguidas, o cara vai falar assim, não, Gabriel, ó, tentamos, legal, gosto mais de você, mas não deu certo, né? Então, sim, os nossos maiores projetos são projetos que já têm um bom tempo, tá? E resultado, e a coisa prospera, tá? Importante, igual nesse caso, a fidelização foi por resultado. Obviamente, com todos os parceiros a gente tem um nível de amizade, de conversa, de parceria mesmo, de nível pessoal, mas a questão do resultado é primordial. Fechou? E assim, foi para nós, né, no caso. Beleza. O Vinícius fez outra pergunta lá no início. Quais eram os pré-requisitos que vocês utilizavam na prospecção de experts? No início, não tinha muitos pré-requisitos. Eu queria oportunidade. Eu queria trabalhar de graça, eu queria conseguir fazer, assim, colocar em prática o que eu vinha estudando.
aqueles tipos de campanha, a forma de poder atrair as pessoas, comunicar com elas, vender para elas. Então, assim, eu não tinha clareza sobre essa questão de pré-requisito, tá? De expert, como prospectar adequadamente, se vai ser um expert que só vai investir em mídia, se não tem capital, e aí a gente entra ou não entra, ou entra colocando capital, ou é só de um nicho em específico, ou se é só para lançamento, ou se pode ser lançamento perpétuo. A gente não tinha. Eu queria ir pro jogo, né? Queria colocar, eu já estava amarrando a chuteira, eu estava querendo empurrão para poder entrar no campo. Então, assim, não tinha muitos pré-requisitos, não. E aos poucos eu fui entendendo o que eu tinha que fazer. Putz, isso aqui, esse tipo de mercado, a gente não dá tanto resultado como em tal outro mercado. Nesse tipo de formato de campanha, não dá, a gente não consegue dar tanto resultado igual a esse tipo de campanha. Então, assim, você tem que entender o que você consegue gerar de resultado, porque é isso, né, igual foi para nós, é o ponto que fideliza. Se você está só querendo fazer campanhas novas o tempo todo, né, sempre nichos diferentes, um atrás do outro, então a tendência é que talvez você perca energia ao longo do caminho e não consiga dar os resultados que você poderia seguir se você fosse tivesse os pré-requisitos mais bem alinhados, que tipo de público você quer atender, o que você vai fazer, e algo um pouco mais direcionado, né? Mas no nosso início não tinha muito disso não, que é o erro, e hoje eu sei disso, né? O Vinícius perguntou aqui também qual foi o principal argumento que vocês utilizavam para despertar o interesse do expert. Vinícius, eu acredito que assim, os principais argumentos que eu utilizava que eu tinha muita vontade de fazer o negócio dar certo, de fazer acontecer, que eu estava ali para poder dar performance mesmo, para gerar resultado 100% variável. Eu até falava, né? Eu não quero o seu dinheiro, eu quero que a gente crie um negócio juntos e com isso a gente vai ser remunerado pelo trabalho desenvolvido, pelos resultados gerados. E não assim, não, me dá um FII mensal aqui de 2.000, 3.000 e beleza, vamos fazer isso, eu vou gerar tráfego para você, fazer tal coisa. Não estou falando que isso é errado, mas a forma com que eu comunicava, que eu queria colocar dinheiro no bolso dele e não tirar dinheiro do bolso dele, gerava uma empatia maior, porque eu queria resultado também. Eu não queria ver o dinheiro naquele momento. Tá? Então eu acredito muito que esses argumentos de querer fazer o negócio dar certo, empenho total, energia e também isso que eu comentei, fechou? Questão do 100% variável. O Cauê perguntou como eram as negociações no início de tudo. Beleza. As negociações eram 100% variável, tá? Trabalhando no risco, infoprodutor investindo o capital dele. Às vezes ele não investia também, isso aí dependia de cada negociação. Já foi a época também que a gente investiu em projetos, tanto no time como também em tráfego, mas no início as negociações eram, ele tinha todas as ferramentas, ele assinava as ferramentas, eu não assinava nenhuma ferramenta, eu tinha acesso às ferramentas de anúncio, e-mail marketing e outras mais, gestão de mídia social, caso tivesse, hospedagem, domínio. Então eu tinha acesso às ferramentas, eu não pagava as ferramentas, né? E a gente trabalhava 100% variável e tentávamos pelo menos fazer o máximo possível. Estratégia, copy, tráfego, suporte, atendimento, mídia social, enfim, o que o projeto necessitasse, a gente estava ali para isso. Então as negociações eram, também falando o formato, né? 100% online, reunião. É até interessante, né, que algumas pessoas da família, amigos, falam assim, cara, mas você nunca apertou a mão, às vezes, do infoprodutor seu, né, de um parceiro de negócio? Não. Várias vezes não. Né? E, aliás, acredito que até mais de 90% das vezes não. Mas é isso, né? Desde 2015, fazendo reunião via Skype na época, e contrato, às vezes não tinha contrato,
Às vezes era contrato via e-mail, tá? E agora tem ferramentas como o DocuSign, por exemplo. Se não me engano, tem um outro brasileiro chamado Cinebem, que você consegue fazer envios de contrato remoto, né? Então é isso, as negociações eram dessa forma, beleza? Pessoal, então é isso que eu separei de perguntas para vocês e eu vou tentar pegar aqui algumas para poder responder, beleza? Eu não... Deixa eu só ver se eu consigo fixar aqui uma pergunta. Vamos lá. Aliás, vou fazer um teste aqui, pessoal. Vou ver como é que vai ser isso aqui, tá? Jogo rápido. Quando vai nas perguntas, já vai direto. Ó, legal. Não, estou testando aqui. Eu estou aproveitando para testar aqui o formato. Bom, eu vou andar aqui um pouquinho, pessoal, pegar umas perguntas aqui. Vou fixar o comentário da pergunta do André. O André perguntou o seguinte: vocês apresentam algum material com informações do mercado para empolgar o infoprodutor? Vamos lá. Se você vai conversar com um infoprodutor que tem um baixo nível de consciência sobre o mercado, é importante que você apresente informações para ele, que você mostre referências, que você apresente que é um mercado vivo, que é um mercado crescente, que é um mercado que tem tudo para poder continuar e que o nicho dele é um nicho interessante e que ele consegue criar um novo negócio em cima daquilo. Tá? Deixa eu até abrir aqui o computador. Vou acompanhar meu time também, que de vez em quando eles vão mandando mensagens para poder ajudar vocês, tá? Só vou deixar aqui clicado. Beleza. Então o que acontece? Se você está conversando com esse tipo de público, sim, você tem que apresentar, talvez colocar um slide, fazer uma apresentação de fato. Mas se você está conversando com um público que já tem um nível de consciência maior, que talvez já fez algum curso de lançamento, né? Às vezes é cliente de algum especialista em marketing digital que domina ao menos uma campanha de fazer lançamentos. Então você não precisa apresentar o mercado para essa pessoa, porque essa pessoa já passou pela trilha toda e talvez tentou fazer um lançamento sozinho e não deu certo, ou está com os resultados abaixo do que gostaria e simplesmente essa pessoa está querendo alguém para poder ajudá-la. Tá? Então, nesse caso, você não precisa apresentar nenhum material com informações do mercado e etc., porque a pessoa já passou por essa fase. Tá? Inclusive, eu tenho um vídeo lá no YouTube, um dos primeiros vídeos, e eu falo 7 tipos de público. Tá? Iniciante empolgado, surfista, dão 7 lá. Depois vocês dão uma olhada que vai ter, com certeza, públicos que vocês conseguem aplicar nos projetos de vocês. Beleza? Deixa eu desafixar uma aqui. O Beto, não sei se eu vou conseguir. Vai cortar a live? O Matheus está falando. Se cortar, eu vou abrir outra aqui, tá, pessoal? Eu vou salvar essa e abrir outra, fechou? Ou melhor, eu vou fazer isso. Eu já vou encerrar, vou salvar essa live aqui e a gente continua a conversa. Beleza? Então, jogo rápido aqui, pessoal. Alô, alô, fala galera. Retornei aqui. Vamos chegando aí. Vamos chegando, quando bater aí umas 20 pessoas, eu já sigo aqui as respostas. Show de bola! Beleza, pessoal. Então, vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Aí, preciso de você para fazer um lançamento de um produto. É isso aí, tamo na área, tamo junto. A Dani, por favor, Dani, depois coloca sua opinião para nós aí. Bom, vou pegar essa primeira aqui.
PH Gilger, acho que é assim que fala. Depois, se eu tiver falado errado, você me corrija. Como perder o medo de tomar ação? Tem uma frase que eu ouvi que eu achei muito interessante. Eu não vou falar ela exatamente, mas o que acontece? Quando a gente não está fazendo, a gente acaba vendo outra pessoa fazer. E essa pessoa pode ser um concorrente, uma pessoa que talvez está ganhando o mercado, está ganhando o seu mercado, é uma pessoa que talvez tem menos para entregar para o mercado do que você, e você está assistindo essa pessoa de camarote, né? Então, se você consegue absorver isso, falar, putz, cara, eu preciso levar minha mensagem para frente, eu preciso, se você é infoprodutor, né, ou se você é coprodutor, eu preciso ajudar um público, eu preciso levar a voz de alguém que é muito bom para frente. Então, nós temos essa condição, não vou usar a palavra poder, não é isso, né? Pode até ser, mas a questão de usar um termo adequado. A gente tem condição de levar para mais pessoas a mensagem de um infoprodutor. Então, como perder o medo de tomar ação é pensando justamente isso que eu falei, de internalizar isso e falar, putz, cara, realmente, enquanto eu não estou fazendo, estou vendo alguém fazer. Então, enquanto você, lógico, você nunca vai parar de aprender, só que se você não fazer, alguém vai fazer e você só vai acompanhar. Eu vou responder algumas perguntas que estavam na outra live, tá, pessoal? E vamos tentar colocar perguntas aqui sobre o assunto de hoje, curiosidades, início, dificuldades, coisas que eu consigo trazer para vocês de experiência, de perrengue chiques e não tão chiques assim, que eu passei lá no meu começo. Show de bola. Então, vamos lá. Eu só vou responder algumas aqui. O Beto Eds perguntou, Gabriel, pensa em vender sua empresa? Não penso em vender minha empresa, mas eu cuido dela, eu organizo ela para que, se isso acontecer no futuro, isso esteja devidamente organizado, tá? Então, assim, não é o meu interesse, eu estou fazendo ela para longo prazo, para ter um negócio realmente aí de 15, 20, 50 anos. Eu acredito que esse legado vai ficar aí para o mercado. Eu não quero fazer empresa para mim, tá? Para quando eu for dessa vida aí, para que a empresa morra comigo. Não, eu quero fazer com que isso se perpetue, né, e a gente consiga levar isso para gerar mais emprego, para movimentar o nosso mercado. Tá? Então, respondendo, não penso agora, mas pode ser que isso no futuro aconteça também. Não vou falar que não pode acontecer. Isso aí é um ponto importante, tá, pessoal? Às vezes a gente cria, você abre um MEI, ou você cria a sua empresa, mas para você, para pagar suas contas ali, tá tudo bem. Só que, cara, isso pode ser um negócio que você realmente pode vender no futuro. Você pode criar uma franquia, você pode criar algo grande, né? Mas para que você consiga fazer isso, para que você consiga vender a sua empresa, quiçá para um fundo de investimento, o que você tem que ter em mãos, né? O que você tem que fazer? Então, se você consegue entender, fazer uma espécie aí de engenharia reversa, você consegue mapear o que está faltando para você melhorar na sua empresa e fazer ela entrar no caminho. A Dani falando, quero uma live com a Laura. Eu também quero uma live com a Laura, meu amor, te amo. Depois dá um oi para a turma aí. A Laura, pessoal, além de ser minha esposa, uma pessoa muito especial para a empresa. Eu sempre fui um cara mais técnico, eu sempre gostei muito de estudar vamos fazer isso, qual que é o checklist, passo a passo, depois disso vem aquilo, se aquilo deu errado vai para cá, vem para lá, e otimização e automação. Eu sempre fui esse cara técnico. Quando tem conversado de questões técnicas, eu sempre fui esse cara e continuo sendo esse cara, né? Mas a Laura, quando ela entrou na empresa, ela revolucionou a empresa. Então, assim, o que a empresa é hoje é muito por conta dela, da dedicação dela, do carinho que ela tem pela empresa, pelas pessoas que estão lá conosco. Enfim, é realmente
Aí, ó, a Vanessa também quer ter uma live com a Laura. Assim, ela trouxe uma visão muito importante para nós, tá? Ela organizou o time, ela fez as pessoas se conectarem, conectar cada vez mais com a empresa também, tá? Então, assim, não é só questão técnica, pessoal, é questão pessoal, humana, um a um, relacionamento, entrosamento, tá? Então, assim, ela trouxe várias qualidades, benefícios para a empresa e com certeza, não é porque ela está assistindo não, ela assistiria também a gravação, mas porque realmente ela transformou a Digital Blue e todo mundo deveria ter uma Laura na sua empresa, tá? Então é isso, feito esse disclaimer aqui, tá todo mundo querendo uma live com a Laura aí, ela vai ter que fazer uma live conosco, hein? Aí, Tatiana falando, pessoa ímpar como profissional. Aí, ó, o Beto perguntando, e o que fazer quando não se tem uma pessoa igual a Laura? É encontrar uma pessoa igual a Laura, é o que você tem que fazer. Ó, o Beto Eds perguntou aqui de novo, Gabriel, da outra live, tá? Gabriel, é possível tocar uma agência sendo nômade digital? Com certeza, com certeza. A nossa empresa tinha escritório físico, não tem mais escritório físico, então nós não somos nômades digitais, porque a gente não fica mudando de país, de cidade, mas nós temos um comportamento, né, agora, uma natureza agora de 100% online. Tá? Então, com certeza, é possível sim, e é importante que você consiga organizar as pessoas que estão trabalhando contigo numa ferramenta, por exemplo, um Trello, tá? Ou qualquer outra ferramenta, para que vocês consigam se organizar e fazer o negócio acontecer. Tá? Não quer dizer que é físico, que é um ambiente não digital que vai dar certo, e ao contrário também. Tá? O Manuel Assad, monstro, tamo junto, obrigado por estar aí. Bom, vamos lá, deixa eu responder essa aqui e tem outras mais pra cima. O Lucas perguntou quanto você ganhou de lucro na primeira coprodução. Lucas, eu não lembro de cabeça, cara, mas eu chutaria assim que foi tipo R$200, não sei, 300. Eu não vou lembrar. Os primeiros lançamentos realmente eram muito modestos, não era expressivo, tá? E eu tinha alguns outros serviços, como eu falei, de e-mail marketing, automação, que às vezes seguravam as pontas, né? Mas como coprodução, no início assim, eu não ganhava um valor considerável não, tá? Vamos lá, o Henrique perguntando aqui, ó, você já tomou calote no começo? Henrique, eu não lembro, tá? Não lembro. Inclusive, assim, as pessoas que, às vezes, as pessoas não, os infoprodutores, né? Eles... geralmente a gente usava a ferramenta já para fazer o split, mas quando não era split, eu recebia TED. A gente usava PagSeguro, recebia direto pelo PagSeguro. Então aí, pessoal, PagSeguro. Aí, ó, deixa eu falar um negócio interessante para vocês. Eu criei, não é nada demais isso, não? Eu criei WordPress, área de membros, tudo codificado, certinho, organizado lá, e fazia importação das pessoas do PagSeguro, filtrava o status, quem tá pago, quem não tá, quem tá expirado, não sei o que, só o pago, importava lá no WordPress, e hoje em dia tá tudo fácil na mão aí para nós, né? Eduz, Hotmart, Monetize, Ticket e por aí vai. Comprou, levou, recebe login senha, tá tudo organizado, não tem que fazer WordPress, tem que mexer com nada disso, né? Então, assim, quando era PagSeguro, a gente recebia TED. Tá? Então nunca tomei calote, assim, se eu tomei eu não tô me recordando, mas eu acredito que eu não tomei calote, tá, Henrique? Porque quando não era split direto, era TED e a TED vinha. Assim, talvez no máximo que acontecia era atrasar uma TED, mas assim, nada complicado não. Eu vou responder essa pergunta do André, ela é mais para o mundo atual, né? Para a situação de hoje. Mas depois eu vou retornar às outras perguntas mais do início mesmo. Então ele perguntou aqui, Gabriel, como vocês dão feedback para o infoprodutor dos resultados de um lançamento? Então o que acontece? Existe uma questão chamada debriefing. O debriefing, para quem não sabe,
uma apresentação de resultados, né, do que aconteceu. Não é o briefing, não é o que vai acontecer, é o que aconteceu. Então ali você apresenta, tem o debriefing quantitativo e qualitativo. Qualitativo são situações que ocorreram que não podem continuar ocorrendo e outras que têm que continuar ocorrendo porque deu certo. Agora, tem um quantitativo, que aí você vai mostrar em planilha, inclusive a gente vai ter isso na nossa comunidade, apresentar, quantas pessoas que entraram no checkout, quantas compraram, quantas pessoas que entraram na página de vendas, quantas compraram, de onde que vieram a origem das vendas, quanto investiu em tráfego, quanto que retornou. Então você vai colocando diversas métricas para poder nortear para o próximo projeto, analisar o que aconteceu de problemas, revisar o que foi feito aí de objetivos, metas e o que ficou para trás, o que é possível melhorar para uma próxima. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que ficou combinado de que ele faria investimento de 10 mil reais nesse lançamento e que o objetivo era fazer 100 mil reais, fazer os 6 dígitos. Legal. E aconteceu o quê? Aconteceu que foi investido 9.300 reais, pouco a menos dos 10 mil, e faturou 95 mil reais. Então bateu na trave, mas não chegou a investir toda a mídia e bateu na trave do faturamento. Então, sim, deu um excelente retorno sobre investimento. Não, eu estou falando de ROAS, não estou falando de lucratividade no bolso. Estou falando de ROAS. Retorno total ali do que aconteceu o faturamento em relação ao que foi investido em mídia. Tá? Mas o que você precisa ter em mente? Que você precisa apresentar esses números para corrigir a rota para o próximo lançamento. Isso aqui a gente não atingiu 100 mil por conta disso. Se a gente tivesse dado uma energia maior nessa origem aqui, por exemplo, fazer mais e-mails, porque a origem maior da conversão foi por e-mail, a gente poderia ter atingido, mesmo não investindo os 10 mil reais, a gente conseguiria talvez ter faturado 100 mil. Tá? Isso é uma reunião de debriefing, apresentação de resultados. Fechou? Desafixar comentário. Deixa eu responder muito rapidamente isso aqui, depois eu vou seguir para a questão de curiosidade. O coprodutor, ele está ali para ajudar o infoprodutor a ajudar o aluno. Então, o que acontece? O infoprodutor, vamos supor, ele não tem condição, não tem tempo, ou senão ele não tem interesse de colocar a energia dele no suporte de atendimento, no tráfego, na copy, na gravação de vídeos, na edição de vídeos. Ele não tem a expertise para isso. Tá? O foco dele é o conteúdo, é prestar o melhor serviço possível para o aluno, que é o cliente dele. Tá? Então o coprodutor está ali para se unir com o infoprodutor para prestar um serviço para o aluno. Beleza? Isso aí você pode servir como agência, uma empresa mais completa, ou você pode ser um profissional isolado. Você é um copywriter e o foco seu de trabalho é a copy. Ponto. Então você está servindo o projeto como copywriter. Beleza? Pessoal, depois vamos criar uma hashtag aí. Também quero uma live com a Laura, hein? A Daniela. Gabriel, você precisou pegar algum empréstimo para os seus primeiros investimentos? Não. Não peguei empréstimo, pessoal. Nunca peguei empréstimo. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu ver se alguém mais mandou alguma pergunta. Aqui, ó, foi perguntado qual o meu curso de coprodução. O que vai ser aberto em breve, início de julho, é a nossa comunidade, mestres da coprodução, e a gente vai ter um curso bônus, tá? Então o produto é a comunidade e a gente vai ter o curso como bônus. E vai ter também alguns outros materiais bônus, tá? Então se você deseja obter mais informações, tanto o Ribeiro aí, meu xará, também sou Ribeiro, quem quiser obter mais informações é só entrar aí www.mestresdacoproducão, né, não tem tio, não tem cedilha.com.br. Beleza? E aí a gente vai se comunicando por lá e são as pessoas mais interessadas no projeto e a gente vai estreitando a comunicação por lá. Beleza? Mas vai ser um projeto
não quero falar que é o melhor, que é o pior, que, pessoal, vai ser um projeto original que a gente trilhou aí ao longo desse tempo todo. Vamos trazer a nossa experiência, tá? Eu sei que é importante a gente entender da visão macro do mercado. A ideia não é trazer todos os lançamentos possíveis e imagináveis. Não, a gente vai explicar sobre o lançamento? Vamos sim, mas a nossa forma de raciocinar lançamento, tá? A nossa forma de criação de empresa, a nossa forma de estruturação da empresa, do fluxo completo da coprodução, tá? Então, assim, algo está sendo preparado com muito carinho e eu acredito muito que quem trabalha com coprodução já, ou quem pretende trabalhar com coprodução, em algum momento pense em participar desse projeto, tá? Porque realmente vai trazer talvez uma visão diferente do que você acreditava ou do caminho que você ia percorrer. E é isso, eu estou fazendo esse projeto. Para mim era muito mais natural seguir na coprodução. A gente recebe muitos interessados em fazer projeto conosco na Digital Blue. É realmente um fluxo natural, acontece. Todos os dias tem pessoas preenchendo o nosso formulário para poder ser um infoprodutor nosso e nós não temos condição, tá? A gente poderia sim ficar contratando várias pessoas e subindo todo esse pilar grande, porque é algo que já está pronto. É só questão de puxar as pessoas, de contratar as pessoas certas para poder seguir os projetos. Não, a gente quer seguir, obviamente, nosso caminho da coprodução, mas a gente quer passar para o mercado as boas práticas que nós temos, como que a gente acredita. Tem muita coisa que eu não acho legal que está sendo passado por aí. Não acho legal. Não acho que é o certo. Não, principalmente para iniciante. Tem coisas que eu vejo por aí que eu falo assim, cara, um iniciante não poderia estar ouvindo isso aqui. Tá? E é esse tipo de coisa que eu quero trazer para vocês. Como eu já falei, eu acredito que os infoprodutores vão continuar se machucando e nós, coprodutores, temos como uma das responsabilidades melhorar o mercado e não prejudicar o mercado, tá? Elevar o nível do nosso mercado, beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Pera aí, eu tô perdido aqui o tanto de coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui sobre o passado, tá, pessoal? Que é o tema da live de hoje. Vamos lá. Pera aí, deixa eu ver se eu... a hashtag aí tá começando, hein? Quero uma live com a Laura. Ó, tudo questão de negociação aqui, tá? A remuneração dos profissionais que trabalham conosco, se algum deles recebe split automático. O que acontece? Depende de como que você fecha o contrato, faz o contrato e como que vai ser feito aquele trabalho, você pode fazer split automático ou não, tá? Então, assim, isso vai de cada negociação e cada caso realmente é um caso, beleza? Ó, dê um exemplo de práticas que não são boas e que são passadas. Eu não vou usar as mesmas palavras, tá? Mas o que chega para mim de pessoas, muitas das vezes são pessoas que estão querendo, o foco é o primeiro projeto. O primeiro projeto. Então, assim, de alguma forma, estão sendo incentivadas a entrar de qualquer jeito no mercado para o primeiro projeto. Eu penso, já até comentei, deve ter pessoas aqui que eu já conversei sobre isso em box. Para mim, é como se você fosse um pintor, tá? Você vai vir aqui para minha casa para poder pintar minha casa
Eu acredito que você saiba quanto você vai me cobrar, quanto de tinta que você vai precisar para poder pintar minha casa, que você não vai me ligar de noite e falar assim, putz, amanhã tem que ter mais uma lata de tinta, só uma. Aí eu vou ter que sair do meu trabalho para poder comprar uma lata de tinta porque você não sabia que precisava de uma lata de tinta quando eu comprei todas as latas de tinta. Que você sabe quando começar, quando terminar, avaliar quando que tá bom aquele trabalho. Não é todos os detalhes, você não tem que ser o melhor especialista. Mas antes de você entrar naquela profissão, você precisa minimamente se capacitar. Tá? Eu fiz uma live que eu dei um exemplo sobre isso. Se você compra uma franquia, por mais que você tenha dinheiro, você passa por um treinamento. Antes de você operar uma pessoa, você faz a faculdade de medicina. Antes de você ser um torneiro mecânico, você passa pelo curso. Então por que o nosso mercado tem que ser diferente? Tá? Então, para mim, as pessoas precisam entender pegar uma ideia, o meu caminho, eu acho que eu vou mais para o tráfego. Estuda tráfego. Entra na cabeça de um cara que é muito bom no tráfego, assim, como que esse cara toma decisão? Como é que funciona? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Por que fazer isso? Se eu chego para você e te falo assim, ó, eu tenho 5 oportunidades para te passar agora e você vai ganhar R$ 5.000 por mês de cada uma dessas oportunidades. O que vai acontecer contigo? Você vai se emocionar. Por um lado, você vai ficar feliz, mas por outro, você vai se desesperar. Putz, cara, e agora? Tem 5 projetos aqui na mão, 5 mansões, né, agora trazendo para o mundo aí, 5 mansões e você não sabe de nada de nada. Mas você não queria oportunidade? Estou te dando oportunidade. Uma puta oportunidade, uma grande oportunidade, um baita de um projeto. E aí? Você não consegue aproveitar. Você pode queimar seu filme, né? Ainda mais se você pegar um projeto grande, se você, através de uma indicação, pegar um projeto grande. Então eu vejo que as pessoas estão muito interessadas num primeiro projeto sem a mínima capacitação e para mim isso é errado. Não estou falando que as pessoas têm que deixar de falar isso não, mas eu preciso falar o que eu acredito. Eu estou usando aqui o meu ambiente para falar o que eu acredito. Tá? Então, assim, outro ponto é a questão de fazer tantos dígitos em tanto tempo. As pessoas vêm pelo faturamento, vêm só pelo faturamento. Né? E o infoprodutor, ele vem pelo faturamento. Porque as campanhas que atraem ele é para quê? Para faturar. Aí ele não fatura, aí ele fica triste. Né? Então, assim, às vezes ele esquece que tem pessoas ali que talvez vendeu uma bicicleta para poder comprar aquilo, que estão desempregados, estão querendo uma nova forma de renda, de pagar sei lá, o colégio do filho. É muito egoísta, quer olhar o lado dele, só faturamento, vamos faturar. E essas campanhas, elas trazem as pessoas. Se eu quisesse fazer um curso de lançamento, a nossa forma de fazer lançamento, eu tenho certeza que ia dar certo. Eu não sei quão certo daria, mas é muito mais sexy do que eu estou falando para vocês. Mas eu estou conversando com pessoas que querem fazer um negócio, querem criar uma carreira, que não quer ficar brincando, que não quer achar que é tudo fácil, moleza, simples, que é só assinar uma ferramenta, fazer isso, fazer aquilo, colocar um dinheiro aqui e fazer um trade. Eu não quero conversar com esse tipo de pessoa. Eu não quero ter esse tipo de pessoa aqui. Tá? Então tem situações que eu vejo que eu não acredito. E eu estou usando aqui o meu canal, eu estou criando, eu criei esse canal, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. De passar o que eu acredito, a nossa cultura, a nossa forma de raciocínio. Eu tenho certeza que pelo menos algumas pessoas concordam com isso. Tá? Não sei quantos de vocês que estão aqui concordam com isso, eu acredito que pelo menos alguns, mas é isso, tá bom? Sempre banana aqui nesse negócio. Desde o início,
eu tenho uma pessoa que é sócio, sim, tá? Mas quem administra a empresa, quem é a pessoa responsável, sócio administrador, no caso sou eu. Então a empresa é limitada, tá, pessoal? Como fica a relação tributária entre coprodutor e produtor? Se o Cássio, eu tinha visto o Cássio na outra live, não sei se ele está aqui, ou se ele já até respondeu. Deixa eu ver se ele respondeu aqui. Aí, até a Laura comentou para chamar o Coelho, da Coelho Contabilidade, Cássio Coelho. Ele vai poder te passar aí o norte correto sobre a questão tributária. Já te adianto que tem duas formas de você poder fazer. Eu não sou especialista em contabilidade, mas é possível fazer uma prestação de serviço da empresa de coprodução pro infoprodutor. Então, no caso, o infoprodutor emite nota contra, aliás, o coprodutor emite nota contra o infoprodutor e o cliente final do infoprodutor é o aluno. Então, o cliente final do coprodutor é o infoprodutor e o cliente final do infoprodutor é o aluno. E tem outro formato que é o formato de associação comercial, de exploração comercial de um produto, tá? Que aí é feito entre dois CNPJs ou para criar uma terceira empresa, que é uma empresa de propósito específico, ou simplesmente para colocar dois CNPJs dentro do mesmo produto e aí você consegue fazer, no caso, o split fiscal, mas isso aí eu deixo para o Cássio. No formato 1 existe a bitributação, mas aí quando você, no formato 1, que é de prestação de serviço do coprodutor pro infoprodutor, tem a bitributação. Por quê? O infoprodutor, ele fatura todo o produto. Vamos supor, eu tenho 10% e você, Marcos, é um infoprodutor. Você fatura tudo, 100%. Vendemos R$1 milhão. Que legal, cara. Você vai pagar imposto sobre R$1 milhão. Se eu ganhei 100 mil, eu vou pagar imposto sobre 100 mil. Então você pagou 100 mil mais 900 mil e eu paguei 100 mil. Então houve essa bitributação. No caso, quando você cria uma empresa de propósito específico, aí no caso não tem isso, porque quem vai faturar é 100% a empresa e tem que ter um ponto muito importante nisso, de alerta. Se você tem empresa de prestação de serviço pro infoprodutor, você precisa ter os quinais certos, como por exemplo, eu não vou lembrar os nomes aqui, tá? Mas de quinais de marketing digital, marketing direto, para prestar serviço pro infoprodutor e poder emitir nota com os quinais certos, no anexo certo. Agora, se você presta serviço pro aluno, como que eu vou emitir uma nota fiscal para você, meu aluno, como marketing? Eu não estou te prestando serviço de marketing, estou prestando um serviço para você, se esse for o caso, né? De educação. Ou estou te vendendo um produto. Enfim, aí fica aí pro Cássio te orientar da melhor forma possível, tá? Posso ter falado bobeira aqui, mas de todo modo, passa aí pro Cássio que ele vai te esclarecer. Tem uma pergunta aqui. Tem uma que eu estou olhando no computador e outra aqui. Espera aí, pessoal, que eu... Aí, show de bola. Só vou fixar aqui. Aí. Pode chamar o Cássio, que sucesso. Show de bola. Então aqui, ó, Loto Fácil Vida perguntou: quais tarefas devo mandar para o expert para ele ver o que estou fazendo? Então você consegue colocar no Trello para que ele consiga acompanhar as atividades. Você consegue colocar numa planilha do Google, tá? Então assim, dá para colocar em sistemas gratuitos online, só que a ferramenta que nós utilizamos é o Teamwork Projects. Teamwork. Beleza? Ferramenta fantástica, recomendo bastante. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Eu queria saber de vocês o que vocês estão achando, o que vocês acharam da live, se esclareceu algo para vocês, se clareou algo que vocês tinham de dúvida aí. E também fazer um reforço final a respeito do nosso projeto, Comunidade Mestres da Coprodução.
E eu acredito muito que eu vou conseguir, junto com o meu time, ajudar vocês, independente se você é uma empresa que está iniciando agora, se você é sozinho, eu te entendo, eu entendo as suas dificuldades, como você viu aqui, o que eu passei, né, quando eu estava começando, e também a fase de contratação de pessoas, de fazer parceria, de fazer negócio, de operar o projeto mesmo. Então acredito muito que eu vou conseguir passar esse conhecimento e conseguir ajudar vocês e ajudar o nosso mercado de coprodução. Eu quero muito ajudar o nosso mercado a se profissionalizar e eu não faço isso sozinho, não faço isso com live, eu faço isso junto com vocês que estão aderindo a essa mensagem, a isso que eu venho trazendo para vocês. E eu espero muito poder contribuir com a carreira de vocês. Então eu vou até fazer uma pose aqui, ó. O Beto Edson falou para fazer uma pose. E aí, quem quiser tirar um print, vamos que vamos, fazer um joinha aqui para vocês. Quem quiser tirar um print aí, depois postar lá nos stories, eu vou repostar vocês. 3, 2, 1. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Vamos que vamos. Vou continuar produzindo conteúdo aqui nos stories, lá no Telegram. Ontem eu recebi perguntas, dúvidas sobre o projeto. Depois eu vou trazer mais informações para vocês. Quem gosta de cálculo, planilha, checklist, passo a passo, processos, questões burocráticas também que são muito importantes, questões de início de empresa, questões importantes. E a nossa comunidade vai ter muito conteúdo, vai ter muitas lives legais, muito material bacana para vocês. E vamos arrebentar, pessoal. Juntos nós vamos arrebentar. Tem só uma pergunta aqui. Aí, ó. Coelho Contábil, que dia teremos uma imersão? Essas lives tem que durar o dia inteiro. Depois tem que fazer aí um corujão, fazendo umas lives maiores, hein, pessoal? Show de bola. Então é isso. Vamos que vamos. Um forte abraço para vocês. E quem quiser ter mais interesse, mais informações do nosso projeto que a gente vai lançar em breve aí, www.mestresdacoprodução.com.br. Fechou? Tamo junto. Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês. E como vocês sabem, lembre-se, os amadores nunca sobrevivem. Valeu, turma. Um abraço.